Você já percebeu que toda vez que você para um projeto, ou até mesmo uma estratégia para o seu negócio vender mais, começa a produzir conteúdo na internet, compra um livro e compra um curso e não finaliza ele, você está em um estado de exaustão, de cansaço? É como se você tivesse feito muito, quando na verdade você não fez nada, ou então você até fez, mas você fez de forma confusa. E aí o seu corpo ele cansa, você trava, porque você está exausta. E por que isso daqui acontece? Muitas vezes porque a gente não vê o resultado rápido. Quando a gente começa a ler um livro, por exemplo, o livro Milagre da Manhã, e aí você vai começar a ler aquele livro empolgada, você vai começar a fazer as coisas muito empolgada daquele livro. No outro dia você vai acordar 4h30 da manhã, aí você vai começar a beber água, você vai começar a cuidar do seu corpo, mas conforme vai passando 1, 2, 3 dias e você vai vendo que nada mudou, que nada aconteceu ali na sua vida, não trouxe um resultado palpável, você desanima. Diante disso, o que acontece? Passam dias, passam anos, passam meses. E aí você olha para sua vida e fala, caramba, nada aqui está acontecendo, nada aqui mudou. A minha conta bancária, o saldo não mudou, o meu resultado, meu crescimento não mudou. Apesar de eu ter muita informação, de eu ter muito conhecimento, porque eu fico indo atrás de um monte de solução, eu fico vendo um monte de vídeo, eu compro curso, eu faço um pouco de um curso aqui, um pouco dali, eu leio um pouco do livro aqui, um pouco do livro aqui. Mas por que isso daqui acontece? Porque você está buscando uma solução errada para um problema que você tem interno. E aí você fica achando que é falta de disciplina, que é falta de foco, que você é fraca emocionalmente, quando na verdade o que falta aqui é clareza. É clareza sobre o processo que você tem que fazer e sobre o quanto de tempo aquele processo vai durar. Eu vou explicar um pouco mais sobre isso daqui, talvez vai doer um pouco isso em você. Infelizmente, nós estamos vivendo numa era de imediatismo, onde muitas pessoas acreditam que empreender é festa da uva. Você começa a empreender aqui na internet e amanhã você já tem que fazer 1.000, 2.000, 3.000 reais. E isso daqui não é culpa sua. Isso daqui aconteceu porque teve muitas promessas desse tipo na internet durante muito tempo, principalmente de 2020 para cá. Então, quando você vem para a internet empreender e você vê que para você as coisas não estão acontecendo muito rápido, ou então como a sua cabeça ela tá muito treinada a receber uma dopamina muito rápida ali de ficar rolando feed ou de consumir conteúdo e você sente esse prazer imediato, você não tem a paciência de esperar as coisas maturar num tempo que tem que maturar. Então, quando eu falo que você não tem clareza, tem que ter clareza do processo, mas você dificilmente vai ter clareza do resultado. Tem uma frase que eu gosto muito do Leandro Ladeira que ele fala assim: tenha muita pressa para plantar, mas não tenha pressa para colher. Vou te dar um exemplo aqui da minha vida. Eu comecei o meu YouTube há muito tempo atrás. Eu acho que eu tenho meu canal aqui no YouTube uns 3 anos que eu postei o meu primeiro vídeo. Mas no meio desse processo, eu sempre começava e parava. Então, ora eu começava e parava porque o meu marido falou pra mim que era melhor a gente focar nos outros negócios que a gente tinha, e aí eu parei porque a opinião dele naquele momento pra mim era importante, quando na verdade eu não entendia priorizar o meu sonho, eu não sabia priorizar o que eu queria naquele momento, eu ia muito no que o meu marido falava, sem medir se isso daqui estava me fazendo bem. Outra hora eu parava porque, apesar de estar gravando muitos vídeos, eu não via resultado. Outra hora eu parava porque eu estava cansada, eu estava exausta e eu tinha mais coisas para fazer. E aí as coisas foram acontecendo. Só que quando eu fui ver, já tinha passado anos e eu ficava nesse chove não molhe. Então eu começava e parava, começava e parava. Quando eu relaxei e quando eu falei assim, eu vou levar isso daqui a sério, eu vou fazer os meus vídeos, mas eu não vou ficar nessa paranoia de eu tenho que começar e isso daqui tem que trazer um resultado muito grande. Quando eu aprendi a relaxar, gravar, entregar, vir aqui e trazer o meu transbordo, o que eu tenho dentro de mim,
meu canal monetizou. Depois, fiquei na ânsia de querer ver o dinheiro rápido, o dinheiro entrar no canal do YouTube. E aí, fiquei nessa ânsia, não chegou, não entrou. Quando eu relaxei novamente, quando eu desencanei, caiu lá, primeiro dólar, $2, $3 e assim por diante. Quando que você não tem clareza? Eu vou dar aqui para você alguns exemplos que vai ficar muito claro para você. Quando você começa algo, depois você duvida, depois você muda de ideia, aí você começa a se comparar, você começa a comparar o seu resultado com o resultado de outra pessoa, sendo que você não sabe o quanto de tempo que aquela pessoa tem fazendo aquela mesma coisa, quanto que ela sofreu para fazer aquilo. Vou te dar um exemplo. Você chega aqui agora, eu falo para você que meu canal aqui é monetizado e que eu recebo tantos dólares por mês. E aí você fala, eu vou ter um canal. E você começa o canal amanhã. Aí você faz 1, 2, 3 vídeos, aí daqui um mês você continua fazendo vídeo, aí você começa a desanimar porque você não vê nada acontecendo, você não recebe nenhuma curtida, não recebe nenhum comentário e nada acontece, não vende nada do seu serviço, dos seus produtos. E aí você fala, nossa, mas por que a Jéssica consegue e eu não? Porque a Jéssica teve um processo dela e você tem o seu processo. E às vezes o seu processo pode ser mais rápido do que o meu, como às vezes pode ser mais demorado do que o meu. E aí quando você começa alguma coisa e começa a se comparar, começa a duvidar de você, aí você começa a trocar de coisa. Ah não, o YouTube não deu certo, vou lá pro Instagram. Aí o Instagram não deu certo, vou fazer outro curso. Ah não, esse curso não deu certo, vou fazer outra coisa. É aqui aonde tá a falha. Mas o que muitas vezes a gente não entende é isso daqui é um mecanismo de defesa do nosso corpo. E eu passei muito tempo por isso daqui. Sem entender, eu vivia num ponto cego. Tudo que eu começava a fazer e começava a dar dinheiro, ou eu começava a prosperar naquilo, eu dava um jeito de parar. Eu arrumava uma justificativa muito boa e muito plausível, inclusive para outras pessoas de fora, que eu fazia tantas pessoas de fora quanto eu acreditar, que aquilo dali não era o momento para eu seguir com aquilo. E eu fiquei nesse ciclo durante anos no mundo do empreendedorismo, até eu entender que isso daqui era uma autossabotagem minha, onde eu vivia procrastinando por medo. Por que medo? Era o medo de crescer. Porque uma vez que você cresce, você é mais exposto, você tem mais alunos, você tem mais clientes, você tem mais críticas, você pode ter mais rejeições, assim também como você pode ter mais elogios, você pode ter mais dinheiro. Então, existem os dois lados da moeda. Então, muitas vezes a gente fala assim, eu quero crescer, eu quero dinheiro, eu quero ser uma empresária bem-sucedida. Mas aqui atrás na nossa cabeça tem vários medos também que vai vir junto com tudo isso. E aí o nosso corpo ele cria um sistema de proteção onde tem um medo ali invisível, faz a gente procrastinar. Quando eu falo para você que você tem que ter clareza para tratar isso daqui, é primeiro entender que existe um medo aí atrás. E assumir para você mesmo que você tem que tratar esse medo. Depois você precisa ter clareza de qual é o processo que vai levar esse processo seu. Então, quanto tempo vai durar? O que eu preciso fazer? Quais são todas as coisas que eu preciso fazer? É você entender que ele pode demorar X anos, que você tem que fazer um vídeo por dia, ou que você tem que fazer a abordagem de um cliente por dia, ou que você tem que estudar um tantinho por dia. E não querer fazer tudo isso daqui de uma vez, pulando etapa para ter um resultado mais rápido, porque não vai acontecer. Você não consegue fazer um filho com 9 grávidas em um mês. Então, primeira coisa aqui é largar mão do imediatismo. Depois, entender que pode ter medo aí atrás de você nessa procrastinação, nesse comece e para. Depois, ter clareza do processo. Quando eu falo clareza do processo, eu não estou falando clareza do resultado. Porque muitas vezes você vai ter clareza de todo o método ali que você escolheu fazer. Então, vamos supor que você é empreendedora e você começa a querer vender aqui na internet. E aí você vai escolher uma estratégia. Vamos aqui falar do fórmula de lançamento do Érico Rocha, não sei se você conhece, mas vai demorar 6 meses, vai demorar 7 lançamentos. Se você não sabe o que é lançamento, é quando você lança um produto aqui na internet. Então você vai demorar 7 lançamentos para você conseguir fazer 100 mil reais aqui na internet. Logo, isso daqui é a clareza que você tem.
que você vai ter que fazer 7 lançamentos para você fazer 100 mil reais aqui na internet. Depois, qual que é a outra clareza que você pode ter? Que cada lançamento ele tem um espaçamento de 2 meses. Qual que é a próxima clareza que você tem que ter? Que você vai precisar colocar dinheiro em tráfego pago. Só que ao invés de você ficar ansiosa com tudo isso, você vai olhar para a sua vida e vai falar, o que eu tenho que fazer só essa semana aqui? Então, essa semana eu tenho que gravar 2 vídeos, tenho que gravar 3 reels, e eu tenho que pegar e formular como vai ser o meu produto. Ponto. É só isso. Você não vai ter a clareza do resultado que isso daqui vai te dar daqui uma semana, daqui um mês. E se isso daqui vai te dar resultado. Você não vai ficar preocupada com isso. Você vai relaxar. Você só vai fazer. Lembra do que eu falei? Tenha pressa para plantar, não tenha pressa para colher. Uma coisa que eu te prometo com toda certeza, se você fazer isso aqui que eu tô te falando, você vai ter resultado. Clareza sobre o processo. E não queira ter certeza sobre o resultado. Se você está fazendo o que tem que ser feito, seguindo uma estratégia correta, claro que o resultado vai ser inevitável. Eu espero que esse vídeo aqui ele tenha te ajudado. Se te ajudou, se inscreva no canal e deixa o seu like aqui. Beijo!